De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia do Dr. Alexandre Toledo. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes da Educadora. Bom, nós estamos aí, tentando esclarecer a população, em especial dessa questão do funcionamento, do nosso comércio, da nossa indústria, com o decreto assinado hoje, que na verdade ele muda pouco do que foi o decreto do final de semana. Ele libera o funcionamento de algumas coisas, mas dentro das regras que o decreto estadual e federal, que os decretos federais e estaduais já apontavam. Isso. Eu gostaria, antes da gente adentrar propriamente no assunto, de fazer o agradecimento a duas pessoas. Primeiro ao Sabará, vereador Reginaldo de Oliveira, que viabilizou a reunião da CE com o prefeito, que foi realizada ontem, no domingo, pelo nosso presidente, o Enio Fantassini, e agradecer ao prefeito por sensibilizar da necessidade da gente dar uma esclarecida na regulamentação que o decreto 3822 trouxe. Ele trouxe alguma preocupação por parte dos empresários, porque ele cria uma limitação grande ao funcionamento das empresas. Então o decreto de hoje, o 3823, ele esclarece essas questões e ele dá uma nova dinâmica para o funcionamento de todos os segmentos. Então, o decreto já está disponível, já deve estar disponível na página da Prefeitura, acredito. Nós vamos disponibilizar também no site da CE, para quem quiser ter acesso. Basicamente é o seguinte: fica permitido o funcionamento de todas as empresas, de qualquer segmento, indústria, comércio, prestação de serviços, os microempreendedores individuais, qualquer segmento pode funcionar, mas dentro de algumas regras. Primeiro, é proibido o atendimento presencial. As empresas devem funcionar a portas fechadas. Isso é regra. Primeira regra, portas fechadas. Como é que ela vai atender o cliente? Criando um serviço de delivery, criando um serviço de entrega, E como é que ela pode atender o cliente? Ela só pode atender o cliente por telefone ou por meio digital, Por internet, seja Facebook, WhatsApp, e-mail, Inclusive já vi algumas empresas que estão fazendo divulgação maciça dos meios disponíveis para isso. Pode ir na porta do estabelecimento, bater lá na porta do estabelecimento? Não, não pode. Tá? Qual é o objetivo disso? Evitar aglomeração. E a circulação de pessoas diferentes que vão se cruzar e podem provocar o contágio. Então, essa é a primeira medida, muito interessante, muito inteligente, dentro da sensibilidade do prefeito, de permitir o funcionamento, garantindo que haja uma menor circulação e uma menor aglomeração. Eu, inclusive, antes de vir para cá, passei ali pela Coronel Joaquim Rosa, ali pelo centro comercial da cidade, e praticamente tudo tá fechado. Tem uma ou duas empresas abertas. Se essas empresas estiverem assistindo, eu peço, por favor, fechem, adiram a campanha, por favor, é necessário. Tá? Criem um mecanismo de atendimento do seu cliente, por telefone, por WhatsApp. Isso tem jeito de fazer de maneira muito fácil e muito rapidamente. O que as empresas devem observar em relação aos seus colaboradores, que é o pessoal que vai trabalhar dentro da empresa, Tem que obedecer às regras de prevenção ao coronavírus. Então, distanciamento mínimo, disponibilidade dos meios de asepsia, Sabão líquido, toalha de papel, álcool em gel, desinfetante para as mesas. Não pode limitar o número de vezes em que o empregado vai fazer a sua higienização, lavar as mãos, limpar a mesa, proibido, O pessoal que vai fazer a entrega tem que ter à disposição um frasco de álcool em gel, toalha de papel, para poder higienizar, se higienizar e higienizar o equipamento que vai utilizar. Então, vai fazer a entrega de uma determinada mercadoria e vai levar a máquina de cartão de crédito. Essa máquina tem que ser higienizada antes e depois da entrega, para que não haja risco nem para o entregador e nem para quem está comprando. Se a pessoa vai prestar um serviço dentro da casa do consumidor, por exemplo, um eletricista que vai consertar uma determinada instalação, ou uma pessoa que vai fazer uma instalação de internet, não sei, ela tem que adotar as medidas de higiene. Aliás,
A educadora adotou aqui, eu cheguei na entrada, vi que tem uma medida de higiene muito bacana, né? Com um apoio de uma cama de cachorro, com uma toalha embebida em água sanitária e detergente. Isso já ajuda, né? Então as pessoas podem adotar na casa, nós vamos inclusive fazer a divulgação disso na CE. E assim, as pessoas que estiverem recebendo também ficar atentas se o entregador está cumprindo essas condições de higiene, higienizar aquilo que receber para evitar a proliferação. Isso são as regras básicas para comércio e prestação de serviço, que tem atendimento direto ao consumidor. Indústria. Pode trabalhar? Pode. Também não pode ter atendimento externo. Tá? Então, quer dizer, a indústria que recebe representante não vai poder receber. Está bloqueado, não pode acontecer isso. Para os empregados, vai ter que ser feito um plano de prevenção ao Covid-19 e esse plano tem que ser apresentado à Secretaria Municipal da Saúde. Tá? Nós já estamos na Associação Comercial Empresarial preparando o que seria uma minuta de um plano mínimo para auxiliar as indústrias nisso. Tá? Indústria que não apresentar esse plano de prevenção não vai poder funcionar. Então, peço aos empresários que fiquem atentos a esta questão. Ela é fundamental para evitar que haja paralisação, suspensão dos trabalhos. Tá? E é muito importante ressaltar, ainda em relação aos empregados, que os empresários têm que ter uma atenção especial, especialmente por conta da medida provisória 927. A medida provisória 927, que foi publicada ontem, no finalzinho da noite, ela traz algumas medidas trabalhistas e ela fala lá no artigo 25 ou 29 que o coronavírus não é considerado doença ocupacional, salvo comprovado nexo causal. Se adquiriu corona na empresa... Se adquiriu corona na empresa, fica comprovado o nexo causal, hein? Então, muito cuidado com se a empresa vai funcionar, de adotar todas as medidas de higiene, tá? Inclusive o treinamento de empregados para essas medidas de higiene, a fiscalização. Lembrando que nós estamos dentro da órbita de uma norma de segurança e medicina do trabalho, então tem que tomar cuidado para não violar essas normas, porque isso pode trazer um transtorno grande para a empresa, hein? E não só do ponto de vista trabalhista, mas até do ponto de vista operacional. Porque se um empregado pegar o coronavírus e transmitir para os outros empregados da empresa, todos serão obrigados a ficar em isolamento em casa. Isso está nas regras federais, tá? Está na resolução do Ministério da Saúde que trata da questão. Vai ficar em isolamento. Ficou em isolamento, a empresa não vai ter funcionário para trabalhar. Então, faça a prevenção até por uma questão operacional. E principalmente pelo cuidado com o empregado. É hora de uns cuidarmos dos outros agora, né? Então, garantir que haja isolamento social dentro da empresa, garantir que hajam condições mínimas e, se possível, as máximas, né? Tem que fazer as máximas de segurança para que não haja a transmissão, a contaminação do coronavírus. Ficaram liberados, né? E isso a gente tem que deixar muito claro. Supermercados, né? E deixando claro que não é a estrutura toda do supermercado, né? É a parte de alimentação e farmácias e, no caso, né, em função do decreto federal e estadual, aqueles que têm lotérica, a estrutura com restrições. As demais estruturas juntos aos mercados, está valendo a regra da entrega, do delivery, né? Não o funcionamento total. Açougues, padarias, lembrando que as padarias também não para consumo, né? As padarias estão liberadas para venda só, né? Passou lá, pegou e foi embora, você não consome no local, né? As estruturas de saúde, como farmácias, né? E todas as outras a gente tem essa restrição. A gente fala de supermercados, mas também os mercados de bairro estão funcionando. Tem um bar, por exemplo, é a pergunta aqui de alguns dos espectadores aqui, né? Olha, se eu vendo produtos nesse bar, né, e eu posso entregar o produto, tudo bem, né? No caso de colocar a mesinha lá, o sujeito tomar a cerveja, não pode, tá certo? Então o mercadinho, a estrutura, se puder fazer entrega, ok, né?
Caso contrário, feche as portas, né? O pessoal da alimentação, tá certo? Destacando também isso, né? Para delivery. Tem que deixar claro isso, né? Amanhã a gente pode ter novas medidas. Exatamente. A gente está dentro de uma crise, né? Uma crise de saúde, uma crise que pode ter reflexos econômicos importantes para o município. Então, a gente a todo momento está tendo que ajustar normas. Então, mesmo este decreto que a gente está trabalhando hoje, né, da mesma forma que o que editou sábado precisou de um ajuste hoje, pode ser que esse de hoje precise de um ajuste à medida que a coisa vai acontecendo. É muito complicado, é muito difícil fazer um decreto genérico que regule, e especialmente que suspenda toda a atividade econômica, dizendo o que vai funcionar, o que não vai, como é que funciona, quais são as medidas que vão ser tomadas para que isso aconteça. É muito difícil, né? Só lembrando a questão da hierarquia de normas aqui, né? O pessoal está falando, olha, como é que fica? O decreto do governador vale mais que o do prefeito ou do presidente? Olha, a gente tem que lembrar que o prefeito tem o poder para regular questões locais, tá? Então, se o decreto do prefeito conflitar com o governador em matéria de funcionamento da empresa, prevalece o decreto municipal, tá? Porque o Estado ele tem muito pouco poder em matéria de funcionamento da empresa. Ele tem um poder grande de vigilância sanitária. Então, aquilo que for vigilância sanitária pode ser que prevaleça do Estado, né? Agora, o decreto municipal em matéria de funcionamento da empresa, ele funciona em relação ao Estado. Tanto é que o decreto que o governador João Dória prometeu, que eu não vi se foi publicado ainda, se não me engano ainda não foi, ele só disse o que conteria esse decreto, ele não preveu a suspensão de funcionamento das indústrias, tá? Aqui há uma limitação de funcionamento, ela está condicionada à apresentação de um plano de prevenção. Então a gente tem que ficar atento que o decreto municipal, ele prevalece. Em que situação o decreto estadual vai prevalecer? Quando ele dispor de alguma coisa que o decreto municipal não tratou. Então tem que ficar atento a isso. Só retomando, se for possível, Luciano, aquela questão das empresas que estão autorizadas a funcionar. Foi incluído agora neste último decreto as lojas de conveniência. O que a gente tem que mandar de recado para esse pessoal? Vocês podem funcionar com a entrega de mercadorias para consumo fora do estabelecimento. Consumo em balcão, em mesa, que é aquele exemplo que você disse de uma panificadora que tinha um atendimento ali, isso não pode, gente, tá? Então a loja de conveniência não pode funcionar em atendimento ao público para consumo local. Por quê? Porque isso provoca uma aglomeração, né? O que a lei, essas limitações de funcionamento estão fazendo é justamente evitar a aglomeração. Então, pode vender, né? A pessoa vai lá, compra uma mercadoria e vai embora, não tem problema. Vai consumir no local? Não pode. Né? Perfeito. Também destacar, né, algumas questões que as pessoas estão em dúvida, né? Lojas em que a pessoa compra no crediário que o pagamento é só na loja. As lojas vão ter que dar diretivas a respeito disso, já que elas não podem abrir. Exatamente. Vão ter que criar alternativas, né? Ou a transferência bancária ou o delivery para fazer o recebimento, né? A pessoa quer fazer o pagamento para a empresa, né? Ela vai ligar na empresa, olha, eu estou com aqui o seu cheque pronto, o dinheiro separado, ou quero pagar no cartão, vai o representante da empresa, o motoboy ou o motorista, vai até lá e recebe o dinheiro, leva o recibo, né? Veja que o decreto, lá no artigo 1º, ele fala exatamente da suspensão de atendimento presencial e do atendimento direto ao consumidor. Isso vale tanto para entregar a mercadoria quanto para receber os valores que a empresa tem a receber, né? Perfeito. Também uma outra questão, né? Bancos, né? Estão ligados aí à estrutura federal, né? O município está criando regras sanitárias, como a gente pode colocar assim, a respeito do funcionamento, e é o que a Daniele coloca, né?
muitos funcionários, tem pessoas idosas em casa, podem contaminar essas pessoas, então tem que se criar estruturas sanitárias também, não só no banco, mas até para essa pessoa que saiu de casa para trabalhar, quando volta, né, ter esse cuidado. Então, nós temos uma questão quanto a bancos e instituições financeiras, né? O decreto federal que regulamenta a situação de calamidade pública, ele elenca uma série de atividades que ela chama de atividades essenciais. Os bancos e instituições financeiras estão dentre essas atividades essenciais. E o que acontece? Não está aqui no decreto municipal que eles podem funcionar. Por quê? Porque eles são regulados por uma legislação específica. E lá no decreto federal diz que eles podem funcionar. A mesma coisa, serviço de telefonia e internet. Nós temos em Batatais uma empresa local que presta serviço de internet, né? Essa empresa pode funcionar? Pode. Por quê? Porque o decreto federal permite. Coloca ela como atividade essencial. Os bancos, casas lotéricas e tudo mais, eles têm que criar uma disciplina, né? E de preferência, aí fica a sugestão para os gerentes de banco, né? De manter um pessoal para ir alongando as filas, porque há uma limitação de pessoas dentro da agência. Só que as pessoas se aglomeram do lado de fora. E a pessoa que vai até a lotérica, vai até o banco, primeira coisa, se não precisa ir, não vá. Não vá até o banco para tirar um extrato, né? Se você precisa retirar, fazer um saque, ou precisa pagar uma conta, se é indispensável, então vá. Se não, não, fique em casa. E ao chegar ao banco, até que a sua vez você seja atendido, ajude a organizar a fila, estimule as pessoas a ficar a pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância. A única coisa que vai acontecer em relação a isso é um alongamento da fila, né? Mas mantenha a distância, não é tão complicado assim. Aí entra também aquela parcela de responsabilidade de cada um no enfrentamento da doença, né? Ela não é só responsabilidade do governo federal, ela não é só responsabilidade das empresas, e ela não é só responsabilidade das pessoas, é responsabilidade de todo mundo. Cada um dá a sua cota de contribuição. Então você está na fila, estimula as pessoas que estão naquela fila a manterem a distância. Você está no supermercado, viu que a pessoa está muito próxima, por favor, vamos manter a distância aqui para a gente evitar a contaminação, tá? Eu acho que é possível a gente fazer um trabalho aí juntos, né, para evitar a doença. Então, a responsabilidade de combater de todo mundo, né? E especialmente, a gente reitera, né, não precisa sair de casa, não saia, fica em casa. Perfeito. Também é interessante destacar aí dentro de todas essas medidas a participação de cada um, né? A gente viu aí, por exemplo, supermercados informando, né, na porta, olha, não leve a criança, se tem algum idoso, deixe em casa, né? Faça a opção por não. Todos ofereceram serviço de entrega, né? Então, olha, sou idoso que vivo sozinho, né? Ligue, faça o contato para que o produto seja entregue em casa. Não tem necessidade de ir até lá, né? Para aquelas pessoas que vão e que têm a necessidade, uma pessoa só por vez, né? Dá conta de fazer as compras, a gente não precisa ir em grupo para o consumo essencial aí, né? A gente consegue resolver essa questão. E manter sempre como fonte de informação os veículos oficiais, né? Cuidado com as redes sociais nesse período, tem muito absurdo veiculando, né? A gente vê que tem algumas pessoas, né, que têm ansiedade, outras questões, né? Fujam das redes sociais, né? A gente percebe aí um absurdo de ações que não vão não resolvem nada, só causam pânico e estão completamente fora da realidade. Exato. Tem a gente adora notícia falsa no Brasil, né? Quanto mais absurda ela e a gente gosta de acreditar naquela notícia que facilita a nossa vida. Olha, o coronavírus é uma coisa simples, vai passar. Não é, tá? Para a maioria das pessoas ela é simples, mas para as pessoas que estão dentro de um determinado de um grupo e dependendo da reação da pessoa à doença, ela é uma doença muito grave que pode levar à morte. E nenhum lugar do mundo tem estrutura para atender todas as pessoas se houver uma disseminação grande da doença. Batatais não tem atendimento. Se a gente pegar as estatísticas
internacionais e aplicar essa estrutura de Batatais, a gente vê que Batatais não tem. Então, qual é a melhor alternativa? Prevenção, né? Aí entra aquilo que você disse, Luciano. Nós temos que fazer a redução disso, né? Cada um dá a sua contribuição para evitar o contágio. Em relação aos supermercados, o decreto tem regras específicas, né? Distanciamento mínimo, número mínimo de pessoas na loja, coisa e tal. As pessoas que não estão trabalhando, que estão em casa, procurem ir no supermercado em horários alternativos. Possivelmente esse supermercado vai estar vazio. Ou vai ter menos gente, né, no supermercado. Não há risco de desabastecimento nesse momento. Não há. Só vai haver se todo mundo correr para o supermercado e encher o carrinho, aí desabastece, né? Então, se todo mundo fizer a compra normal, a gente vai passar aí esse período necessário de controle sem maiores sobressaltos, né? E agora, se todo mundo for correr, for comprar tudo, quiser estocar em casa, você tem dois problemas. Primeiro, com certeza muita coisa vai estragar, ou vai ficar velha, né? E você vai tirar do outro que está também precisando. Então, acho que entra a questão de solidariedade, de entendimento, né? Os donos dos supermercados de Batatais garantiram que não há desabastecimento. Eu estava na reunião em que isso foi conversado. Então, não temos assim, uma preocupação gigante com isso, né? Vamos continuar comprando, normalmente. Outra coisa, se você tem o hábito, né? Tem pessoas que moram muito próximo ao supermercado e vai todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia. Muda isso, deixa para ir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vá sozinho. Se é idoso, não vá, peça para alguém mais jovem ir e fazer as compras. Não são medidas tão complicadas, né? São medidas simples, vão afetar a nossa vida? Vão afetar a nossa vida, mas a gente precisa tê-las para evitar que a gente tenha um contágio, uma epidemia local e não ter estrutura adequada para poder atender. Alexandre, obrigado pela participação conosco. Nós vamos continuar mantendo todos informados a respeito do funcionamento de todas as estruturas na cidade. Pedimos isso, né? Quem não tem necessidade, não saia de casa, né? Evite ao máximo, e quem está indo para o trabalho, tome todas as medidas higiênicas e sanitárias possíveis. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. A Associação Comercial e Empresarial de Batatais continua à disposição dos empresários e da população. Estamos trabalhando para tentar auxiliar no enfrentamento dessa grave epidemia que atinge o mundo todo, né? Aproveite que quem está em casa, aproveite, é uma boa época para começar a ler, né? Tem livros de graça na internet, tem textos excelentes. Então, ao invés de a gente ficar vendo fake news no Facebook, abra um livro, vá ler, vá arejar a cabeça, ajuda a passar o tempo, ajuda a melhorar a nossa vida. Obrigado, boa tarde.